Olá, pessoal, eu sou a professora Elisângela Souza. E o tema da nossa aula é, vamos lá, E-Social. O que é o E-Social? Nossa, você deve estar aí agora alvoroçados, querendo saber um pouquinho sobre o E-Social, não é verdade? Então, bora lá falar um pouquinho sobre o E-Social, gente. Bom, antes da gente começar efetivamente no E-Social, um pouquinho de história, claro. Você sabe que eu adoro começar com histórias. Eu gostaria muito de trazer aqui para vocês um departamento que é muito importante dentro para o E-Social acontecer, que é a área de recursos humanos. Se nós tivermos um RH, um departamento de recursos humanos estratégico, a integração entre as partes, entre a liderança, entre os setores será muito mais atrativa, tá? O departamento de RH ele tem como principal objetivo criar condições para o relacionamento entre a empresa e seus colaboradores, auxiliando na integração das metas e objetivos alinhados à missão, visão, valores e estratégias. Claro que isso tudo visa o compromisso de todos, tá? O departamento pessoal ele possui um tripé em suas relações: o empregador, o colaborador e o governo. É responsável pelo envio das informações recolhidas, as obrigações e tributos do empregador e enviadas aos órgãos competentes, protegendo-o de possíveis reclamações trabalhistas e autuações, bem como orientando-o no cumprimento das obrigações legais, sendo assim um departamento estratégico dentro da sua empresa. Certo? E é claro, quando a gente fala isso, eu ainda digo que o RH, ele é amplo. Nós temos aí várias linhas dentro da área de recursos humanos. Especificamente para o E-Social, o departamento importantíssimo nesse momento é o departamento de pessoal. Sim, nós temos o RH de treinamento, daquele RH que trabalha as competências, recursos humanos que está voltado 100% aí para a realidade do comportamento, mas nós temos também o departamento pessoal que faz parte do recursos humanos, tá ok? Então a gente vai ver um pouquinho de história, agora um pouquinho mais de história da pessoa que desde 2014 vem falando do E-Social, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, que é o José Roberto Maia, mais conhecido como José Maia, do Ministério, né, do governo, e ele aqui brilhantemente vai trazer aí para vocês um pouco do histórico. Vamos entender um pouquinho mais como surgiu a necessidade de ter o E-Social, tá ok? Bora pro vídeo? Então, bora pro vídeo. Olá você, eu sou José Maia, sou auditor fiscal do trabalho e vou conversar com vocês aqui sobre o projeto E-Social. Vocês já devem saber, é um projeto que nasceu na Receita Federal do Brasil, com os colegas da Receita, nos idos ainda de 2010, quando eles idealizaram um sistema para fazer a substituição da GFIP. Esse era o escopo inicial do E-Social. O E-Social pretendia ser a declaração que substituiria a GFIP e seria o lastro para a geração da guia de recolhimento da contribuição previdenciária. Mas, naquele momento, muito feliz, a Receita Federal teve a ideia de chamar os demais entes a participarem desse projeto, entes que tivessem competência e atribuição de fiscalização de folha de pagamento e também de recolhimento do FGTS. Então convidaram o Ministério do Trabalho, convidaram a Caixa, convidaram também o INSS. Naquele momento, o Ministério do Trabalho viu de pronto uma grande oportunidade de simplificar muito os processos e as obrigações existentes para o empregador e aceitou de pronto. A Caixa Econômica, no momento, naquela ocasião ainda, em 2010, não teve interesse no projeto, mas veio a se interessar, viu que era uma grande oportunidade também para o FGTS a partir de 2013, salvo engano, isso mesmo. E o INSS também aceitou na hora e nós começamos a desenvolver o projeto. A grande sacada foi que nós vimos a oportunidade de aumentar muito o escopo do projeto. E não ser apenas um projeto de substituição da GFIP ou de declaração da folha de pagamento. Inclusive o projeto naquela época se chamava FOPAG, Folha de Pagamento. Mas ele poderia ser um projeto de fazer registro de todos os eventos trabalhistas e, ao mesmo tempo, poder simplificar todos esses processos. Substituir não só
a GFIP, mas substituir também a RAIS, o CAGED, o livro de registro de empregados, a própria carteira de trabalho poderia ser alimentada com os dados que estivessem no E-Social. E nisso houve, depois de um momento de muita discussão, uma decisão de se ampliar e aumentar muito o escopo do projeto, por isso que o projeto se tornou no que é hoje e passou a se chamar E-Social, porque ele trata de todas as coisas que acontecem, todos os fatos que são passíveis de registro, que acontecem na relação da empresa com seus trabalhadores. Essa foi o histórico do E-Social na sua caminhada. Nasceu em 2010 com a Receita, depois houve o ingresso dos demais entes, que gerou um aumento substancial do escopo e que fez com que o projeto se tornasse o que ele é hoje, um projeto muito mais abrangente, que deve ser um marco na história dos registros de trabalho, porque vai substituir todas essas obrigações, mudando a forma de se trabalhar. E em que fase se encontra o projeto hoje? Nós estamos na fase de implantação. É um projeto muito abrangente, né, muito ambicioso, e ele demanda uma implantação muito cuidadosa. Nós escolhemos fazer essa implantação por etapas, dividindo grupos de empresas que passariam a implantar o projeto em cada momento, e dentro dessas etapas, cada grupo também faria uma implantação por partes, dividindo isso em fases. Mas isso vai ser objeto para um próximo vídeo. O importante que a gente tinha para falar aqui era sobre o histórico do E-Social, onde ele nasceu, como ele se transformou a partir da entrada dos demais entes e no que ele se tornou. Isso que vocês vão conhecer nessa série de vídeos feita pela Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Vamos assistir a esses vídeos, ok? Abraço. Pessoal, é fantástico, tá? Os vídeos podem, depois, se quiserem entrar lá, podem entrar nessa escola, é bem bacana, tá? O que eu tenho para dizer para vocês é exatamente isso. Olha como o histórico tá longe aí, né? Olha só como que as coisas aconteceram desde 2010, que já começou lá o embriãozinho do E-Social. E no que ele se tornou hoje, em 2022, a gente vai ver essa trajetória agora durante a aula. Não se preocupe, a gente vai ver aqui item por item, né, do que ele falou aqui, para a gente poder realmente entender, né? E a gente vai entender agora exatamente como que foi essa implantação, como que começou essa implantação, né? Então, vamos ver aqui como é que funciona tudo isso. Deixa eu ver, vamos passar aqui. Isso, a implantação. Nós temos, então, a empresa e nós temos lá os entes que ele falou, a Caixa, né, a Previdência, lá, a Receita Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, enfim, como que tudo começou? Primeiro, vamos continuar com a história, né? A legislação, gente, como que começou toda essa legislação que ele falou? Vamos falar em números, né? Depois de 2010, lá no ano de 2014, houve o primeiro decreto, que é a instituição do E-Social. Foi o decreto 8.383, de 11 de setembro de 2014, tá? Depois nós tivemos a circular da Caixa Econômica Federal, que aprova e divulga o cronograma do E-Social. Tudo isso lá, a circular da Caixa Econômica Federal foi em 2017, tá? Depois tivemos aí um manual, foi a criação do manual de orientação do E-Social. Vocês quiserem entrar lá no site, vocês entram no site do E-Social, coloca lá e-social.gov.br e vocês conseguem, inclusive, baixar esse manual. Tem mais de 280 páginas. Bom, fiquem à vontade, uma boa leitura para vocês. E é fantástico esse manual, que tem lá tudo detalhado para vocês, certo? Aí, aconteceu com a Previdência Social que ela aprova o regulamento, que foi o decreto 3.048 de 1999. Daí, quem entra também no páreo? A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, Decreto-Lei 5.452 de 1943. Olha lá, desde quando a gente tem na CLT. Depois nós tivemos as normas regulamentadoras pelo Ministério do Trabalho. Depois também as resoluções do Comitê Gestor do E-Social e do Comitê Diretivo, onde o José Maia encabeça esse comitê, tá? E depois temos aí a Instrução Normativa 971/2009, que trata das normas da Previdência, as normas previdenciárias. Nossa, professora, que monte de coisa. Exatamente, gente. Mas, afinal de contas, professor, E-Social, o que é? Vamos lá, nós falamos do Decreto-Lei 8.373 de 2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais
previdenciárias e trabalhistas. É isso que significa e-social. Então, por meio desse sistema, os empregadores eles passarão a comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o seu FGTS. Nossa, e como é que vai ser feita essa implantação? Puxa, tudo isso para a gente chegar agora na implantação. Bem, a implantação do E-Social, ele vai viabilizar a garantia aos direitos previdenciários e trabalhistas, tá? Ele racionalizará... Opa! De novo, trava-língua. Racionalizará e simplificará o cumprimento de obrigações, eliminará a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas e aprimorará a qualidade das informações das relações de trabalho, previdenciárias e tributárias. A legislação ela prevê ainda um tratamento diferenciado às micros e pequenas empresas, ok? Ficou agora mais claro, né? E o Zé Maia falou lá das entidades, né? Quais são as entidades que estão participando, então, aí do E-Social? Do E-Social. Primeiro, Caixa Econômica Federal, que ele falou que entrou logo depois, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Previdência Social e a Receita Federal. Olha aí, todas elas aqui ilustradas para vocês. Então, todas elas entraram aí no páreo para ajudar nessa regulamentação, ok? Mas, afinal de contas, professora, qual é o objetivo do E-Social? Né? Quais são os objetivos do E-Social para cada um dos envolvidos? Primeiro, a gente precisa entender quem são os envolvidos. O primeiro envolvido são os trabalhadores. O que interfere, o que vai dizer para os trabalhadores, para as empresas e para o governo? Opa, então o que o E-Social vai fazer isso? Primeiro, gente, para os trabalhadores, para nós aqui, trabalhadores, vai garantir os direitos trabalhistas e previdenciários. Muito bacana. Lembrando que os trabalhadores também terão as suas obrigações na hora de informar os seus dados. É muito importante aqui ressaltar, pessoal, que se você digitar um código errado da sua documentação, dá problema lá no E-Social. Para você que é do DP, para você que está aí olhando assim para mim com aquela cara, ai Jesus, está com a cabeça aí quente já, o colaborador, o trabalhador, se não colocar a informação correta, vai bater e vai voltar incorretamente. Por isso tem que ter aí uma equipe bacana para fazer todo o controle e o gerenciamento dessa documentação. O DP sabe do que eu estou falando aqui, não é verdade, pessoal? Para as empresas, qual é o impacto, qual é o objetivo do E-Social para as empresas? Aprimorar a qualidade de informações da Seguridade Social e das relações de trabalho. Simplificação dos processos, gente. Não tem que fazer retrabalho, não tem que pegar um documento e levar num lugar, levar no outro, enfim. Centralidade das informações, ok? E para o governo, simplificar o cumprimento das obrigações principais e acessórias para redução de custos e da informalidade. Um maior poder de fiscalização. É óbvio, vocês acharam que ia ficar tudo solto? Nananina, não. Lê do engano de vocês. O governo vai estar ali, vai pegar no pé, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que ele vai pegar no pé aí, tanto do trabalhador e das empresas, e vice-versa. Ok? Aí a pergunta que vocês devem estar fazendo é o seguinte: professora, como que esses dados eles vão ser enviados para o E-Social? Ou já estão sendo? Para você que já está trabalhando, né, com o E-Social, algumas empresas já se enquadraram, e tem algumas empresas que já estão gerando tudo isso, já está sendo feito esse processo, tá? Mas a transmissão, gente, ela é feita de modo eletrônico, tá? E desses dados, e simplificará a prestação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, de forma que é para reduzir a burocracia para as empresas. A prestação das informações ao E-Social, ele vai substituir o preenchimento e a entrega daqueles formulários e declarações separados para cada um dos entes que nós vimos agora há pouco, a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal, o Ministério do Trabalho. Então, agora a gente vai ter todas as informações num único local, né? Eu até falei em uma das minhas aulas, e acho bacanérrimo também,
que eu falo assim, que hoje, né, eu peguei minha RG, atualizei minha RG, todos os meus dados são no único documento, meu número, o número da minha CNH, o número da minha carteira profissional, tudo que eu tinha de documento eu coloquei lá na RG, só faltou o grupo sanguíneo. Olha que bacana, é tão bom ter um único documento, gente, onde a gente possa saber o que está acontecendo, né? Então, um documento já faz a gente chegar lá. Bom, mas vamos lá. Os dados, eles são chamados de eventos, que é algo que ocorre na área trabalhista, previdenciária e também na área fiscal. Alguns exemplos de eventos, eles são as admissões e também na área fiscal, alguns exemplos de eventos são as admissões, desligamentos, férias, afastamentos, acidentes, tudo isso dentro da empresa, acontece dentro da empresa, tá? Assim, cada vez que ocorre um desses eventos, o arquivo deverá ser enviado novamente ao e-social, que é o banco de dados, tá bom? Todos os empregadores, pessoas físicas e jurídicas, de acordo com o decreto 8373/14, artigo 2º, parágrafo 1º, todas as empresas, mesmo sem trabalhadores, entidades em geral, mesmo sem fins lucrativos, segurado especial, empregador doméstico, produtor rural e os órgãos públicos, todas estão aí voltados para isso. Pessoal, eu falei para vocês do local que vocês podem buscar, tem um portal do e-social, tá? Então, vocês podem entrar lá, portalesocial.gov.br, tem lá institucional, você pode conhecer o e-social por lá, tá? Tem todos os aparatos lá para vocês, tá bom? Todas as informações. Como eu disse, tem um manual gigantesco aqui, a gente está dando uma palhinha e resumindo para vocês. Mas, afinal de contas, professora, o que são esses eventos? Nós temos lá os eventos periódicos e os eventos não periódicos. Vamos lá, então. O que são eventos periódicos? São aqueles cuja ocorrência tem periodicidade previamente definida. O que acontece? Vamos de novo lá no DP. Informações de folha de pagamento, de apuração de outros fatos geradores de contribuições previdenciárias, como, por exemplo, os incidentes sobre pagamentos efetuados por pessoas físicas, quando da aquisição da sua produção rural, e do imposto sobre a renda retido na fonte sobre os pagamentos realizados à pessoa física. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos ali dos eventos, tá? Ó, informações do empregador, S1000, todos os eventos começam com a letra S, tá? Fase 1 aí. S1000, S1005 e assim vai. Para nossa aula, para o nosso trabalho aqui, bem bacana, tem lá a tabela de ambiente de trabalho que a gente vai usar bastante, a gente vai falar sobre ela bastante, tá bom? Então, esses são os eventos periódicos. O que são os eventos não periódicos? Você viu que a gente destaca até com uma corzinha diferente. Os eventos não periódicos, pessoal, são aqueles que não têm uma data pré-fixada para ocorrer. Por quê? Porque eles dependem de acontecimentos na relação entre empregador, órgão público e o trabalhador, que influenciam no reconhecimento de direitos e no cumprimento de deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais, como, por exemplo, a admissão, o ingresso de um empregado servidor ou alteração do salário, a exposição do trabalhador a agentes nocivos, o desligamento, dentre outros. Até aqui tudo bem? Estão sobrevivendo? Eu também. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Quais são os departamentos que estão envolvidos aí, então, para que o e-social ele tenha aí o seu auge, né, a sua integralidade aí? Primeiro, departamento pessoal, dentro dos recursos humanos, dentro do setor de RH. Os gestores, sim, liderança. Os gestores de todas as áreas são muito importantes aqui, porque vocês vão aí poder cobrar os colaboradores, cobrar os seus líderes, a sua liderança, né? O departamento jurídico da empresa, porque precisa seguir todas as normas, né, dentro da legislação. O departamento de compras, a emissão de contratos, olha, muda alguma coisa na emissão de contrato? A documentação, principalmente o DP, lembra que eu falei que precisa pegar a documentação correta? Um número errado causa um transtorno enorme, então é importante ter isso. Olha, a contabilidade, o departamento contábil fiscal também é primordial, precisa estar ali alinhado com todos os números, todos os impostos, tudo direitinho. Por quê? Porque cabe a ele fazer toda a contabilidade e encaminhar as informações para o e-social.
Segurança do trabalho. Gente, nós estamos aí fazendo uma de nossas aulas aí falando sobre a segurança do trabalho, a importância da segurança do trabalho dentro da empresa, a importância de você fazer os exames corretos, né? PPRA, PCMSO, nós vamos ver tudo isso quando a gente falar mais de segurança do trabalho, tá bom? Tecnologia da informação, o departamento de TI, gente. Todas as empresas precisam ter essa estrutura. Aí você fala assim, mas Elisângela, eu presa, eu tenho uma empresa só tem eu na empresa. Não tem problema, você tem uma pessoa que te ajuda, que é a contabilidade. A contabilidade está preparada para encaminhar os seus dados para o e-social. Então, lembrando que existe uma integração ali, recursos humanos, tecnologia, fiscal, contábil, medicina do trabalho, jurídico e financeiro. Vocês viram que é uma engrenagem, um precisa do outro, porque o DP vai receber o colaborador, que vai inseri-lo na empresa, certo? E junto com o trabalhador vem todo o histórico dele, vem a documentação na qual eu preciso fazer o registro desse colaborador, e agora não tem mais aquela história de registro daqui 30 dias, registro daqui... Não, entrou na empresa, já tem que contratar e tem que fazer o registro. Gente, o bicho tá pegando. Então, vamos lá, e a gente precisa entender isso também. O que é legal? O que é legal no bom sentido aqui que eu falo, né? Muita calma nessa hora. Onde eu quero chegar aqui? Quais são os sistemas? Lembra que a gente falou que a gente precisa da equipe de tecnologia, né? A gente precisa do TI aí. Quais são as informações que serão substituídas com o e-social? Olha a quantidade de coisas que serão substituídas pelo e-social, gente. Olha que bacana. Sumir com esse monte de papel. A GFIP, que é o Guia de Recolhimento do FGTS de Informações da Previdência Social. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para controlar as admissões e demissões dos empregados sobre o regime CLT. A RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. A LRE, que é o Livro de Registro de Empregados. A CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. O CD, Comunicação de Dispensa. A Carteira de Trabalho e Previdência Social. O PPP, o Perfil Psicográfico Previdenciário. A DIF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. A DCTF, é isso mesmo, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. O QHT, o Quadro de Horário de Trabalho. MANAD, o Manual Normativo de Arquivos Digitais da Folha de Pagamento, a GRF, que é o Guia de Recolhimento do FGTS, a GPS, que é o Guia de Previdência Social. Lembrando também que todas as informações estão lá no portal do e-social, a garantia que vocês vão ter lá de ter essas informações também. Olha que fantástico a gente entender um pouquinho, né? Do que vai ser levado para o e-social, porque a gente fala muito, mas a gente não sabe quais são os dados que serão substituídos. Mas olha que bacana aí, tudo isso com o e-social vai desaparecer do papel e ir para tecnologia, para informação, certo? Mas, professora, como que começou isso, né? Como é que está o cronograma hoje? Eu trouxe aqui o cronograma também com a fonte lá do portal do e-social, onde tem o cronograma de implantação. Gente, o cronograma de implantação ele não começou ontem, não. O ontem aqui é lá em 2018 que a gente começou a fazer isso, tá? Nós estamos já em 2022, nós estamos já no grupo 4 aqui, né? Quais são os grupos que estão fazendo aí, que estão na fase, né? Então, lá, primeiro foram as empresas com mais de milhões, né? Eu não tenho aqui os números, deixa eu só ver aqui. Eu não tenho aqui os números, mas só para vocês terem, só para você entender. Lá em 2018, começou com as grandes empresas, tá? Empresas que geram milhões. Depois, de julho de 2018, começou as demais empresas, e a partir de 2019, que agora mudou o calendário, né, para 2022, começaram a entrar os órgãos públicos. E foi aquilo que o Zé Maia falou, não começou tudo de uma vez. Não foi assim, poxa, vamos lá e já vamos fazer tudo de uma vez. Não, foi tudo com muito critério, ok? Então, só para vocês entenderem aí a importância de cada fase do e-social. E em que fase nós estamos agora, tá? Então, vocês que vão perceber agora que já está bem avançado aí com esse cronograma, tá bom? Então, aqui tem os grupos e em fase que cada uma deles estão agora. Como que acontecia sem o e-social? Deixa eu tirar aqui a minha
câmera, só para vocês verem aqui, ali, como que era o modelo antes do e-social e o que acontece com o e-social, só para ficar mais fácil. No modelo atual, gente, a gente auditava o passado, a gente não tinha informação em tempo real. Então, para auditar uma empresa, a gente tinha que dispensar uma pessoa para ir para lá buscar a informação, e a informação às vezes já foi, e se foi errada, ficava errada mesmo. Com o e-social, agora não, ele tem um monitoramento contínuo, você tem data para fazer a entrega das informações, não é assim quando eu quero, é do tempo correto, tá? Outra coisa, por estabelecimento, né, que era feito. Então, se a pessoa tinha 5 lojas, ela feita uma loja só. Se tivesse 5 CNPJ, era um CNPJ só. Não, agora não, é por empresa. Então, cada CNPJ ele vai responder ao seu critério, tem? Certo? Antes, a gente tinha uma pessoa que era responsável para fazer a conferência manual. Ela tinha que pegar lá e ficar buscando as informações e conferir um a um. Deixa eu abrir minha câmera novamente aqui para vocês. Hoje não. Hoje a auditoria ela é eletrônica. A informação caiu, já tem um responsável para fazer toda a leitura disso, né? Antes, no modelo atual, hoje, né? As fontes específicas, hoje não, nós temos múltiplas fontes. Antigamente fazia-se a avaliação por amostragem, hoje não, hoje é integral, entrou, caiu lá, tem as informações. As provas eram feitas o quê? Tudo em papel, haja papel, gente, de buscar informação nos papéis. Hoje não, hoje as provas são eletrônicas, então se você deixou de pagar uma guia, vai constar que você não pagou lá, e se pagou com atraso, vai constar também. Antigamente, a fiscalização que eu falei para vocês agora, né? Antigamente, o auditor tinha que sair até a empresa, às vezes não marcava, não, avisava, chegava na empresa, eu sou auditor, vim auditar a empresa, ficava aquela correria, né? Hoje não. A fiscalização, gente, é feita a um clique de distância, né? E a atuação também, tá bom? E o combate à sonegação. Muitas empresas estavam aí não pagando os impostos de forma correta, o que prejudica o desenvolvimento do país. A gente fala tanto de desenvolvimento, a gente fala tanto do cidadão, da responsabilidade, né, que a pessoa tem, e agora com o e-social ele vai facilitar o cumprimento dessas obrigações. Ok? Acho que ficou claro aqui agora, né? Vocês devem estar se perguntando agora, professora, se eu não fizer o que eu devo fazer, vai ter penalidade, né? Haverá penalidade se eu não cumprir com as obrigações? Sim, haverá penalidade, sim, haverão, pode ser no futuro também. Por quê? Porque cada informação que você deixa de colocar dentro do e-social, ele vai gerar multa. E as multas não são assim, docinhas, não. São salgadas, tá? Falta de registro por empregado dobra o reincidência, olha lá, de R$ 402,53 a R$ 805,06. Cadastro desatualizado, gente, R$ 201 a 400. Falta de exame médico, olha, cuidado para vocês aí que vão fazer a contratação dos seus colaboradores. A multa é bem salgada, é de um pouquinho mais de R$ 400 a mais de R$ 4.000 aqui de multa, tá? Outra coisa, omissões nos dados sobre acidente de trabalho. Gente, o valor da multa varia entre o limite mínimo e o limite máximo do salário da contribuição. No caso da reincidência, o valor é dobrado. Então, se aconteceu alguma coisa, você não informou, e se acontece novamente, você vai levar uma multa dobrada. Tá? Falta do perfil profissional, gráfico e previdenciário. Olha isso, gente, de 1.812 a mais de R$ 180.000 aí de multa, sendo determinado de acordo com a gravidade da situação. E a omissão de dados envolvendo afastamento temporário de 1.800 e alguma coisa aqui, 1.812, a mais de R$ 180.000. Então, é salgado, é pesado, a gente tem que ter consciência do que o e-social proporciona aí para a gente, e se a gente cumprir direitinho todas as regras do jogo, vocês tenham certeza que essas multas não vão acontecer. O que acontece é a gente fazer as coisas sem critério, sem nada, né? Então, isso aí também ocorre e a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, o que acontece com as empresas que não têm movimento?
né? Então tá, o empregador, contribuinte, pessoa jurídica, mesmo que nunca tenha remunerado qualquer trabalhador, ele precisa entregar o E-Social no evento S1299, que é o quê? É o fechamento dos eventos periódicos como sem movimento uma vez por ano na competência de janeiro. A situação sem movimento só ocorrerá quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos, que são S1200 e S1299. Quem tinha movimento e deixou de ter, deve informar na primeira competência do ano em que esta ocorrer. Caso essa situação persista nos anos seguintes, basta repetir esse procedimento na competência de janeiro de cada ano. Daí vocês estão vendo a importância do E-Social. Pessoal, esse projeto do governo, ele coleta as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, ele armazena nesse ambiente nacional virtual que a gente tem. Ele possibilita os órgãos participantes do projeto, na medida da pertinência temática de cada um, a utilização de tais informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e para apuração de tributos da contribuição para o FGTS. Então, o que é legal vocês entenderem? Que o E-Social, ele estabelece a forma com que passam a ser prestadas informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização da mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício, e de produção rural também. Portanto, não se trata de uma nova obrigação tributária acessória, mas uma nova forma de cumprir obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias já existentes. Com isso, ele não altera a legislação, tá? Ele não altera as legislações específicas de cada área, mas apenas cria uma forma única e mais simplificada de atendê-las. Só para vocês entenderem, são princípios do E-Social: dar maior efetividade à fruição dos direitos fundamentais trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações previstas na legislação pátria relativa a cada matéria, eliminar a abundância das informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas obrigadas, aprimorar a qualidade das informações referentes às relações do trabalho, previdenciárias e fiscais, e principalmente conferir tratamento diferenciado ao Ministério do Emprego, ok? A ME e a /EPP. A prestação das informações pelo E-Social, ele substitui na forma disciplinada pelos órgãos e entes partícipes o procedimento do envio das mesmas informações por meio de diversas declarações, formulários, termos, documentos relativos à relação do trabalho. As informações referentes a períodos anteriores à implantação do E-Social devem ser enviadas pelos sistemas utilizados na época, e a recepção dos eventos pelo E-Social não significa o reconhecimento da legalidade dos fatos neles informados, tá? Os arquivos complementares que a gente pode ver aqui, eu falei para vocês, acessem lá o portal do E-Social, tá bom? Óbvio que agora veio também a simplificação do E-Social, mas antes disso, vamos ouvir um pouquinho mais, vamos sintetizar com o Sérgio, com o José Maia, fui longe agora, né? Num vídeo que ele conta novamente, ele vai fazer o quê? Vamos ver o E-Social de uma forma bem ampla agora de novo, né? Para a gente sintetizar esse conhecimento que é bem bacana para vocês, ok? Bora para o vídeo? Então vamos lá, pessoal. Bora para o vídeo, depois a gente vai encerrar aí bem bacana com o que eu tenho mais um pouquinho sobre o E-Social. Bora lá. A minha palestra vai ser muito voltada para um caso concreto, quase um case, falar especificamente do E-Social. Mas acho importante dizer que porque eu entendo que foi escolhido o E-Social, dentre de tantos projetos, porque o E-Social está sendo um foco para um debate desse, de tão alto nível. Eu fiquei com a tarefa difícil de falar do E-Social em 15 minutos, não por causa do E-Social, mas por causa dos 15 minutos, que eu sou entusiasta e sempre tento passar parte desse entusiasmo nas apresentações. Mas o mais importante, que eu entendo que esse projeto está sendo destacado aqui, é pelo que ele inaugura. E eu acho que vem ao encontro do que foi dito aqui. Do que ele inaugura no sentido não só de um novo modelo de
de desenvolvimento de um projeto com a participação de toda a sociedade. Nesse ponto, destaco aqui a participação das entidades de TI e o trabalho da Brascom, especificamente aqui, eu faço até uma citação específica no nome do Sérgio Sgobi, que consegue ter uma liderança dentro de um GT específico. O projeto social é de uma magnitude muito grande, é muito abrangente. E ele tem uma participação concreta e necessária da sociedade por meio de vários grupos de trabalho, mas um específico, eu diria que hoje, é muito responsável pelos acertos e evitar erros que necessariamente acontecem num projeto dessa dimensão, principalmente quando se inaugura um modelo de gestão não só de construção coletiva com a sociedade, mas principalmente com os entes de culturas tão distintas, que têm um aprendizado muito grande nesse momento para poder desenvolver as coisas em conjunto. A participação nesse GT confederativo do braço de TI é fundamental. Quando nós temos noção, e eu faço uso dos números que a própria Brascom trouxe, do impacto que esse projeto vai ter no mercado de TI, deixando aqui de lado a parte que talvez seja mais voltada para a minha formação, que é a revolução que ele significa no mundo do trabalho, a importância que ele tem para a sociedade, mas me atendo aqui só ao impacto no mundo de TI, eu fico extremamente impressionado. Na apresentação que a Brascom fez para os nossos patrocinadores do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para a Receita, então, eles trazem números que há no Brasil cerca de 500 mil de empresas de TI. Então, se temos 50 na Brascom e que abarca 60%, 70% do PIB, como foi colocado na abertura, imagina a pulverização que nós temos, como falou o Mazone aí, e talvez algum menino que produziu aquele software que está sendo por doméstico, está sendo um destaque. Imagine o quanto a gente vai ter que chegar e o impacto que vai ter um projeto desse, que vai simplesmente falar sobre as informações de todos os trabalhadores brasileiros, sejam eles da iniciativa pública, da iniciativa privada, sejam empregados, sejam autônomos. Isso para que nós tenhamos noção do que significa esse projeto social. Mas o que eu queria destacar que ele também inaugura é uma nova forma de comunicação com o Estado. Também com essa visão de deixar uma parte muito livre para essa comunicação e, ao mesmo tempo, estipular criar uma forma padrão de comunicação. Alguns, no começo, pensavam que estaríamos falando de uma nova forma ou melhor, uma nova declaração sobre os dados do trabalho. Absolutamente. Ele é uma nova forma de comunicação e de prestação dessas informações. Apenas isso. E que vai substituir todas as outras. E vai estabelecer, então, uma forma de comunicação. Essa é a novidade e o que eu acho que é o grande gol, é onde inaugura uma forma de comunicação e extremamente simples e que deve diminuir em muito a complexidade dessa comunicação, uma vez padronizada. Isso, eu faço sempre um paralelo do E-Social com nota fiscal eletrônica. Na verdade, o que se fez foi criar a nota fiscal trabalhista. O registro dos eventos, num determinado padrão de arquivos XML transmitido, que você vai ter a segurança da guarda dessa informação e do cumprimento da obrigação. E assim, poderíamos substituir todas as demais obrigações. Eu vou começar fazer uma passagem muito rápida no projeto, para aqueles que estão tendo um primeiro contato. Vou pedir que passe o slide, que passe nossa transferência, por favor. Pode passar para a próxima, vou dar na visão geral, só quero... eu tenho um passador aqui. Eu faço destaque, só que esse projeto já começa sendo desenvolvido por diversos entes estatais, de culturas distintas, e que hoje se estabeleceu uma matriz de comunicação, um nível de confiança que nos permite trabalhar e produzir algo sem a
como falou bem Mazzoni, sem aquele nível de concorrência e sim de cooperação, sem a desconfiança que é natural em todas as instituições, principalmente quando há uma diferença de cultura. Hoje, esse projeto é desenvolvido por esses 5 entes e por muitos outros que se envolvem, e eu faço referência aqui aos prestadores de serviço, SERPRO e DataPrev, que os dois desenvolvem também o projeto E-Social e que fazem e que estão, eu diria assim, nessa vanguarda também dessa nova forma de comunicação que está sendo estabelecida pelo governo. Como eu disse, é uma nova forma de comunicação. A melhor definição para o E-Social, que nós temos tentado fincar na mente das pessoas, um pouco distante daquela que está na legislação, um pouco fiscalesca, talvez, um pouco de prestação de informação, é de que é apenas uma nova forma de registro de eventos trabalhistas. Os eventos acontecem na vida do trabalhador, e esses eventos, todos que estão no E-Social, já são hoje passíveis de registro. O que estamos mudando é a forma de registro, e para uma forma hoje bastante atualizada. Eu brinco que o E-Social é o Facebook do mundo do trabalho agora. Então o empregador vai dizer, estou num relacionamento sério com esse trabalhador. Isso é o envio do evento, a admissão. Aconteceu isso na vida do trabalhador. Nos separamos. E tudo isso vai ser comunicado de uma forma muito mais tranquila, muito mais rápida e eficiente. Essa é a ideia. Com relação ao ambiente, por que nasceu o projeto E-Social? Nasceu de um cenário onde todos os empregadores têm um gasto, um custo, um esforço enorme para prestar diversas informações, ou muitas vezes as mesmas informações, diversas vezes, e almejamos um modelo em que o empregador tenha que prestar informação uma única vez. A mesma informação ele presta uma única vez. Essa é uma premissa do E-Social e que em todo o seu desenvolvimento sempre é verificado se isso está acontecendo. Essa informação foi enviada, só é enviada uma vez e tem que atender e cumprir todas as obrigações de todos esses entes envolvidos. O modelo do E-Social é basicamente esse que eu estou apresentando aqui na tela. Você tem um empregador que vai cumprir sua obrigação na prestação das informações, enviando para um ambiente nacional, que vai receber essa informação só e apenas de forma qualificada, se ele compreender o que é aquela informação, diferentemente do que acontece hoje. As informações terão que ser inteligíveis, a partir do momento que elas sejam compreendidas, elas serão aceitas e será dado um recibo de que o empregador cumpriu com sua obrigação. Haverá, o Mazzoni também colocou isso, ele falou de algumas interfaces, haverá 2 formas sempre de comunicar e as 2 disponíveis para os empregadores. Uma é por meio dos seus aplicativos de gestão de pessoal, ele simplesmente vai mandar por um web service, um arquivo XML, e vai continuar usando os seus sistemas de gestão de pessoal e fiscal para fazer o envio dessas informações sem qualquer alteração. Eu costumo dizer, e isso gera muito impacto, que ele vai acrescentar um botãozinho nos seus softwares, no final dos processos que ele já faz, e dizer assim, envie para o E-Social. O que eu falei no início é sobre o impacto desse botãozinho, e o que vai implicar para a indústria de software e de hardware também, no mercado. A gente sabe essa dimensão, mas a ideia de aderência aos processos da empresa é basicamente esse. Estamos desenvolvendo um projeto que seja o mais aderente possível a todos os modelos de gestão que hoje existem no mercado. A partir dali, os dados serão recebidos. Outra forma é para aqueles que não têm um sistema atualmente. Eu brinco que o empregador doméstico não tem um aplicativo e eu dizer para minha mãe que envie um arquivo XML do contra-cheque da empregada dela, ela me diz, meu filho, foi isso que você foi fazer em Brasília? O que é isso? Foi isso que você foi simplificar a vida do empregador doméstico? Não vai ser assim. Ela vai ter que ter um aplicativo que, voltado para ela, faça
esse arquivo e envie, fazendo com que ela cumpra com as obrigações. No caso do doméstico, houve uma confusão entre a complicação da aplicação ou a complicação que veio trazida pela mudança na legislação. Essa sim é a revolução, essa a pauta positiva, e que se perdeu pensando que se tinha criado um aplicativo para captar, para recolher imposto. O que se fez foi uma mudança no mundo do trabalho e que trouxe, de fato, complicação para o empregador doméstico, e que o aplicativo vem para facilitar ou minimizar esse impacto. Então, são esses os dois modelos de prestação de informação, mas que funcionam do mesmo jeito e são alternativos. Vai funcionar mais ou menos dessa maneira. As empresas passarão a informar todos os eventos que acontecem na vida do trabalhador, a partir do início da implantação do projeto, tendo uma fase inicial de eventos que ele vai se identificar para os sistemas, e a partir dali poderá cumprir todas as suas obrigações, mas a tendência é que, como está acontecendo já de forma muito clara no doméstico, depois passe a ser um uso quase que natural. As pessoas que tinham uma dificuldade muito grande de operacionalizar o sistema hoje, chegam em 2 minutos e fazem sua folha de pagamento do seu empregado doméstico. A ideia é que, a partir de sua implantação, e a implantação tem sido será feita de forma muito responsável e com fases de teste, são outras coisas que sequer tinham sido feito assim, ou são da cultura de muitos órgãos. Hoje a gente vai desenvolver de forma muito mais tranquila para minimizar esses impactos. Se fôssemos destacar quais as vantagens desse novo modelo, saltaria aos olhos, primeiro que é o registro das informações num momento muito mais próximo ao seu nascedouro, a captura dessas informações de forma consistida, o que não acontece hoje, e que gera toda essa distorção de informações, seja para a empresa, seja para o Estado poder cumprir com suas obrigações. Hoje ele conta com uma dificuldade muito grande de qualidade de informação. Terá essa disponibilização muito mais rápida para a fiscalização e para o Estado poder cumprir com suas obrigações. Permitirá uma integração muito grande dos processos das empresas. O E-Social vai além da folha de pagamento, vai além da área de segurança e saúde, vai além da área fiscal. Como disse, é uma nova forma de comunicação, de prestação de informações ao Estado. E vai gerar um aumento muito grande na transparência. Não só na transparência dos dados, das informações, como das regras do jogo. Hoje, eu sou auditor fiscal do trabalho, então eu sempre digo que é muito fácil fiscalizar uma empresa. Você chega lá, o que você vir, você viu. O que você não viu, estava certo. Você nunca precisa, ou raramente precisa se manifestar sobre muitos pontos. O que o E-Social, como um efeito colateral, está trazendo é a necessidade do Estado se posicionar com relação a muitos pontos polêmicos. Isso está saltando aos olhos, e na medida em que a gente tem que fazer um sistema que diga como as coisas têm que ser interpretadas, isso já facilita muito e diminui muito os erros e os mal-entendidos. Muita gente só quer que diga, isso eu vejo em todos esses eventos. Eu quero que vocês me digam como eu tenho que fazer e qual é a regra do jogo. Se eu compreender isso, já é meio caminho andado. Eu acho que esse é um efeito colateral do E-Social e ele vai ser um marco no mundo do trabalho. O impacto, eu acho que eu já falei, são mais de 40 milhões de trabalhadores ativos que nós vamos ter que ficar manuseando com as informações dele. São mais de 8 milhões de empresas, contando aí com os MEI, contando aí com todos os micro, que vão ser, imaginem, em termos de treinamento, em termos de mudança de cultura, em termos de informação, o trabalho que nós temos pela frente. Só de escritórios de contabilidade, que eu poderia dizer que quem faz esse trabalho, em 95% das vezes, virá da ação dos contabilistas, de um contador. Isso aí, temos mais de 80 mil escritórios de contabilidade que terão que ser treinados a partir dos softwares, da alteração dos softwares que as senhoras e os senhores vão produzir. Imaginem quanto de negócio. E que, em termos do Estado, o quanto nós teremos também que nos capacitar para poder estarmos em compliance com esse novo modelo. Eu acho que este é o espelho
do impacto desse projeto e o que faz com que ele seja hoje um destaque, ou pelo menos como um exemplo do que temos pela frente. E espero que o país supere todos esses problemas que está passando, não só do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. E eu tenho certeza que, do que depender da iniciativa das pessoas, e hoje me parece que o público, as empresas já perceberam a qualidade. Hoje, diferentemente do passado, de outrora, havia uma resistência muito grande ao projeto. Hoje, nós sentimos, de todas essas entidades, estão lá todas as confederações, nós estamos com a CNI, nós estamos com a CNT, CNC, estão lá, está lá a Brascom. Em todos nós assistimos um cuidado muito grande. Com cada erro que é cometido, em cada erro desse, há um cuidado e uma tentativa de preservação. É esse o espírito que eu acho que vai fazer com que o projeto chegue a ficar de pé e que vai mostrar o quanto ele vai ser revolucionário, não só na vida do trabalhador, que isso já não resta dúvida, mas como ele vai ser importante para o desenvolvimento desse país. Esgotado o tempo, eu agradeço, foi um esforço me limitar, mas no decorrer do debate eu acho que a gente vai poder refletir um pouco mais sobre o que o E-Social pode trazer para contribuir com esse cenário. Obrigado. Fantástico, né, pessoal? Eu também gosto muito do Zé Maia, ele fala com muita propriedade, né? Ele fala com muito conhecimento também. Então, eu vou dar uma dica para vocês aí, que ele já cantou a bola aqui. A geração de empregos. Então, para você que é do RH, especificamente da área de departamento pessoal, se familiarize com o E-Social, faça mais cursos, vá em busca de mais informações, tá bom? Quais são as empresas que trabalham com os sistemas que são gerados, que são enviados. O pessoal de tecnologia, né, se embrenhe aí no desenvolvimento, né, ver como é que está acontecendo aí todo o processo, gerou muito emprego na área tecnológica. Então, indústria, comércio, empresas de prestação de serviços, não é mais tão simples, né? A gente acha que vai ser assim, boom, não. A coisa vem aí, eu conseguia, graças a Deus, eu consegui acompanhar a evolução do E-Social, dou esses cursos aí sobre o E-Social, exatamente para esclarecer. Então, eu faço a parte da sensibilização para os gestores, da importância que o E-Social tem em relação à agilidade no processamento dos dados. E a agilidade também no que vocês fazem. Está dando erro no sistema? Sim, gente, é um sistema, né, que está sendo tratado. Eu vejo, eu participo aqui de uns grupos de departamento pessoal, que as pessoas ficam malucas, porque manda coisa, não volta o arquivo correto. Mas isso tudo está sendo resolvido, daqui a pouco isso vai estar tranquilo. A gente vai fazer isso com os pés nas costas. Então, eu gostaria muito de ter passado essa parte para vocês, porque nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho, então vou tentar ficar claro para vocês o que é o E-Social, para onde vai, o que vai, o porquê, aí a importância, principalmente, da documentação. Principalmente para vocês que vão estar gerindo empresas, ou serão, né, gestores de empresas, ou serão colaboradores de uma empresa. Daí a importância de vocês saberem um pouquinho sobre o E-Social, tá ok? E a gente vai terminar aqui a nossa aula sobre o E-Social, sempre com uma frase, e eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker. Gente, essa frase ela tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Existem dois tipos de riscos: aqueles que não podemos nos dar ao luxo de correr e aqueles que não podemos nos dar ao luxo de não correr. Então, fica a dica aí para vocês. Acho fantástica essa frase do Peter Drucker. E vamos lá, então. Gratidão a todos vocês. Sou a professora Elisângela Souza. E, pessoal, este foi o conteúdo deste vídeo. E até a próxima. Tchau, pessoal.